Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você está aqui no curso Mapeando Tudo. Meu nome é Viviane. Se você não conhece, eu sou responsável aí pela parte da produção textual dos mapas mentais, tá bom? A gente vai conversar um pouco, algumas aulas para falar sobre a produção do texto, né? A produção, né, do conteúdo propriamente dito do mapa mental, tá? Vamos aqui construir um pensamento. Vou mostrar para vocês como se faz esse texto, qual é a estrutura do texto, o que deve ter e o que não deve ter num texto de mapa mental, tá? Essa aula é extremamente importante. Essas aulas, elas são extremamente importantes. Entendo que não é a parte mais legal, mais divertida, mais bonita, né? O conteúdo aí que o Rodrigo dá da parte criativa, né? Da parte das ilustrações propriamente ditas, cores e buscar referências de imagem, de ilustração, é muito mais divertido do que essa parte do conteúdo. Entendo perfeitamente bem isso, mas a estrutura, o texto do mapa mental, o conteúdo do mapa mental, ele é essencial, ele é fundamental, porque o mapa mental ele tem uma função, tá? Tem várias funções, mas a função do mapa mental, não importa como você vai utilizar, é uma que é aprendizado. É uma ferramenta de aprendizagem. Aí, como você faz? Como você pode usar essa ferramenta? Aí, de inúmeras formas, né? Se você é professor, você pode usar para os seus alunos. Se você é médico, você pode fazer um mapa mental para entregar para os seus alunos de cuidados pós-operatórios, cuidados pré-operatórios, enfim, o que fazer quando você é psiquiatra, como lidar com o seu filho com TDAH, por exemplo. Enfim, como você vai usar isso, não importa. Se você vai prestar serviço para outras pessoas, fazer mapas para outras pessoas, como nós fazemos também, né? A gente faz aí os mapas mentais de lives, e, enfim, diversos conteúdos, de livros e tudo mais. Mas a função do mapa mental é essa, é passar um conteúdo. E para passar um conteúdo, você precisa ter conteúdo, não é verdade? Então, o texto, o conteúdo, aquilo ali que está no mapa, tá? Ele precisa ser tratado com a devida importância, porque se você não tiver um texto bom, um conteúdo bom para passar para as pessoas, vai ser um mapa mental só bonito, né? Só ilustrado. E a ideia não é essa, a ideia é que tem um conteúdo de valor ali naquele mapa, tá bom? Então, hoje eu vou falar como fazer um resumo, tá? Essa primeira aula aqui, ela é introdutória, mas aí eu já vou também usar um pedaço dela para gente, olha só. O EI, ele é um participante, não importa qual curso você está assistindo, se a gente dá mentoria, de outros cursos que a gente dá, não importa. O EI, ele é um participante, tá? Então, de vez em quando ele late um pouquinho, então, mas eu paro um pouquinho, ele para também, daqui a pouco eu pego ele. Se for necessário, eu pego ele. Então, vamos lá. Vamos começar a entender o seguinte, tá? O texto do mapa mental, ele não é um resumo. Não é um resumo simples, não é um resumo normal, tá? Ele tem algumas características que a gente precisa levar em consideração. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o resumo do mapa mental precisa de frases curtas. Vê só, quando a gente faz os mapas mentais para o Instagram do Rodrigo, que você com certeza já viu, você pode perceber que são textos blocados, né? São frases grandes. E existe um motivo para ser dessa forma. Aquela forma não é a forma ideal de fazer um texto de mapa mental, mas por que a gente faz? Porque ali a gente tem uma intenção. A gente costuma fazer mapas mentais de pessoas que têm uma personalidade muito característica. Então, a gente faz da Lara Necheruc, a gente faz da Mariana Brito, da Renata Barreto, do Ítalo, do Ícaro. São pessoas que têm uma personalidade forte, tá? São pessoas que têm características marcantes. Quando a gente faz aquele texto quase que fiel, quase que uma transcrição daquele conteúdo, é porque a gente quer que quando o leitor, quando o seguidor do Rodrigo leia aquele texto, ele se identifique com quem está com o produtor do conteúdo, né? Tanto que é um comentário frequente lá no Instagram do Rodrigo. Poxa, eu li com a voz da Lara, eu li com a voz da Mariana.
Por quê? Porque a gente faz quase que uma transcrição. O texto do mapa mental é esse? Não. A gente tem ali esse objetivo de atrair os leitores da Lara, que quando a Lara leia, ela se identifique falando. Quando a Mari leia, ela se identifique naquele texto. Entende? Então, por isso que a gente usa tal como. E também por um outro motivo, que são, às vezes, temas polêmicos. Ok? São, às vezes, opiniões polêmicas. Então, se é um texto polêmico, se é um conteúdo polêmico, a gente quer o quê? Deixar o mais fiel possível do que a pessoa falou. Para que não caiba uma segunda opinião, uma segunda interpretação. Então, a gente tenta deixar o mais fiel possível do que aquela pessoa falou. Entende? Muitas vezes são temas bem polêmicos. Então, a gente tenta deixar o mais fiel possível. O mais fiel possível, certo? Então, não é isso que a gente vai estudar agora, porque o pessoal falaria, faz uma transcrição. Mas não é essa a intenção. A nossa intenção é fazer os textos como a gente faz para os nossos clientes. A nossa intenção é que você faça o conteúdo que você não precisa dessa conexão com o dono do conteúdo. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo, tá? Que você é psiquiatra e quer fazer um conteúdo que segue um pensamento, que foi um ensinamento, um conhecimento passado por Freud, por exemplo. Um conhecimento passado por Freud. Você quer passar o conteúdo em si. Você não quer que as pessoas se identifiquem com Freud. Você quer até que elas se identifiquem com você, mas não com Freud. Então, você não precisa usar os termos específicos que o Freud usava. Você não precisa usar a forma que ele usava, exatamente como ele falava. Não, você vai precisar passar o conteúdo. Você entende? Se você é advogado, por exemplo, você quer falar sobre uma lei, você quer falar sobre algum conteúdo de algum livro de direito. Você não quer que o seu leitor ele se identifique com o autor do livro. Não, você quer passar o conteúdo. Então, você não precisa se manter tão fiel. Você pode fazer de uma forma mais inteligente, de uma forma melhor, mais fácil, mais fácil de compreensão para o leitor, né? Para o leitor do seu mapa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que é um texto diferente do que aqueles que vocês estão vendo no Instagram do Rodrigo, por esses motivos que eu já falei, tá bom? Então, o que é esse resumo? O que precisa ter nesse resumo do mapa mental? Precisa ter frases curtas, muito mais fácil para uma pessoa que está lendo ela conseguir quebrar essas frases, ela ter frases mais curtas, mais diretas, de mais impacto, ao invés de ser um grande parágrafo de várias linhas. Entende? Então, vamos tentar sempre quebrar as frases em frases menores, para que sejam frases mais diretas, entende? Então, você está lá com um parágrafo de 4 linhas. Ou eu vou começar a resumir aquilo ali, resumir, para deixar uma frase só, ou eu vou quebrar, resumir um pouco e quebrar em várias frases, certo? Isso vai ser muito mais fácil da compreensão para o leitor, muito mais fácil, certo? Vamos entender que em qualquer veículo de conteúdo, então, seja em um livro, seja em uma live, um vídeo, um artigo, qualquer um que seja, a gente precisa ter narrativas para sustentar a ideia principal daquele assunto. Muitas vezes são dados vários exemplos, certo? Vários exemplos são dados para compor, para estruturar a ideia principal dali, para defender aquela tese. Então, um livro, o autor ele precisa encher aquelas páginas. Não tem um conteúdo puro. Tem várias camadas de conteúdo, vários exemplos, várias histórias, vários detalhes para compor o livro, né? Transformar um conteúdo que seria em 20 páginas em 200, tá? E para reforçar uma ideia, reforçar uma tese, mesma coisa numa live. Numa live de horas de duração, ou numa live de 1 hora mesmo, se ele fosse sentar ali para dar o conteúdo, daria em 10 minutos, talvez, mas não. Precisa compor, precisa estruturar. E o que é o texto do mapa mental? É o conteúdo sem
essas narrativas para estruturar, entende? O mapa mental é o conteúdo propriamente dito, é o ensinamento propriamente dito que precisa estar no mapa mental. Não os exemplos, as histórias, as características, os detalhes que estruturam ele. Entende isso? Por isso que no mapa mental não dá para ter tudo. Não dá, porque se fosse tudo... Deixa eu tomar aqui um golinho de copa. Se for para ter tudo, se for para ter... Ele não cumpre a sua função. O mapa mental, ele não é para você aprofundar em um assunto, para você conhecer os pormenores e os detalhes. É para trazer para sua mente um conteúdo previamente estudado, já visto. É para que seja um material de revisão, um material para Instagram, porque, obviamente, no Instagram você não consegue aprofundar. Você pode até aprofundar um assunto ali no History e linkar com o conteúdo do mapa mental, resumindo, fechando aquilo. Mas você não tem como aprofundar demais no mapa mental, só um mapa mental foi muito extenso. Então, o mapa mental, o teste do mapa mental, ele precisa ter ali o cerne do conteúdo, o cerne. Então, você vai precisar desenvolver esse olhar crítico, né? Vai preparar o ouvido, preparar ali na leitura, para você conseguir entender qual é o principal, qual é o assunto, qual é o ensinamento disso aqui. Como é que eu separo, como é que eu consigo entender o que é estrutura, o que é narrativa de estrutura, de sustentação, para preencher tempo, para preencher espaço, para preencher ali, construir, dar mais força para aquela estrutura, e o que é o principal. Entendi? Entende isso? Como é que você faz isso? Como? Treinando, lendo. Você precisa, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Você precisa ler, você precisa treinar, você precisa fazer várias vezes, até que você fique com o ouvido pronto. Comece a fazer esse exercício no seu dia a dia, lendo mais e fazendo de livros que você lê. Pega um capítulo de um livro, começa a reduzir. Eu gosto muito de Harry Potter. Poxa, pega ali aquele capítulo do Harry Potter. Pega ali o primeiro capítulo. Qual é? Transforma o ensinamento, transforma o que ele quer dizer naquele um capítulo em um parágrafo, em uma frase. Tá? Não é para você contar a história do Harry Potter em uma frase. É para você contar o primeiro capítulo em uma frase. Então, vamos lá. Um bruxo órfão morando na casa dos tios. Pronto. O primeiro capítulo é esse. Setinha, pais assassinados por um bruxo do mal, sei lá. Entende? Você vai fazendo isso. Falta informação. Óbvio. Óbvio que vai faltar informação. Não tem como ter tudo no mapa mental. Não tem como ter tudo no mapa mental. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Olhar para aquela informação e dizer, infelizmente, você é menos importante do que essa aqui. Infelizmente, você é informação. Não vai estar nesse mapa dessa vez. Você vai precisar escolher outra informação para estar ali. Entende o que eu quero dizer? Você vai precisar, não tem como ter tudo. Não tem como ter tudo. E uma coisa que eu já vou dizer aqui para você ficar tranquilo. Só está errado se você inventou. Se a pessoa falou na live aquela informação que você colocou, se tem no livro aquela informação que você colocou, está certo. Entende? É por isso que o mapa mental ele é uma mistura. Ele é a mistura do conteúdo, né? Perdão. Ele é a mistura da sua visão, da sua interpretação, do seu ponto de vista do conteúdo com a ilustração. Ele é uma mistura. Não tem receita de bolo. Isso faz parte da assinatura do mapa mental. Quando os nossos clientes nos procuram, eles não procuram só pela ilustração. Eles procuram para que a gente faça o resumo também. Eles elogiam demais o resumo, porque ele consegue extrair ali o principal daquele conteúdo. Então, faz parte do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista, ele precisa ser levado em consideração ali. Você não tem como... Se você não conseguir fazer esse filtro, você vai colocar tudo no mapa mental, ele vai ficar enorme. Então, não é um mapa mental. Não se torna um mapa mental. Entende? Então, a gente precisa entender isso, tá bom? Só está errado se você inventou,
se a pessoa colocou ali no mapa mental, se a pessoa falou ali naquele conteúdo, está certo, tá bom? E o seu ponto de vista, ele precisa ser levado em consideração na hora de fazer o filtro. Só está errado se você inventou. Essas aqui foram algumas primeiras informações para você saber sobre o mapa mental, para a gente começar a se aprofundar no assunto texto, tá certo? Eu preciso que vocês leiam, eu preciso que vocês treinem, que vocês comecem a assistir conteúdos, assistir aulas, lives, vídeos de conteúdos que você se interessa, certo? Isso vai ser bem importante para que você comece a treinar, você comece a preparar o seu ouvido, certo? Uma dica bem importante aqui para a gente fechar essa primeira aula de texto é o seguinte: pergunte-se qual é o assunto principal. Do que se trata essa live? Qual é o tema dessa live? Qual é o tema desse livro? Porque você já sabendo disso, qual é o tema, você tenta se fixar nele. Porque, às vezes, acontece muito isso acontece sempre, na verdade. Tem o tema e tem os temas complementares, que eles vão junto aí dessas outras narrativas para sustentar, tem os temas complementares. Então, no mapa mental, você vai fazer o quê? Você vai eliminar esses temas complementares e você vai falar do principal. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um livro, vou usar um livro real. As 5 linguagens do amor, tá? O cerne, o tema do livro ali é falar as 5 linguagens do amor, principalmente, né, voltado para a relação de casal, certo? Dentro desse livro, ele pode falar sobre outros tipos de relação ali, para exemplificar, para falar como aquela linguagem do amor se comporta em outra relação. Você vai colocar isso no texto? Não. No texto do mapa, não. Você vai se fixar o tema principal. Eu vou colocar as informações do tema principal, porque senão, num tema sobre, vamos dizer assim, vou usar o exemplo de direito penal, você quer fazer mas aí o autor fez um exemplo, fez um link com direito trabalhista, por exemplo. Você não vai usar, você não vai trazer mais um tema, você vai se prender ao tema principal. Mesmo que o autor do livro ou a pessoa que está dando a aula, fazendo o vídeo, ele fale de outros temas complementares, mas aí você não usa, você precisa dizer não, porque entre você colocar mais conteúdo do assunto principal ou trazer outros conteúdos ali, outros temas complementares, é melhor você se manter no tema principal. Essa, sim, é uma dica que vai te ajudar já nisso. Por exemplo, se você quer fazer mapa mental, vou voltar aqui, por exemplo, do Harry Potter, por exemplo. Dentro da história do Harry Potter, tem história de várias outras pessoas ali, porque elas ajudam na narrativa Harry Potter. No mapa, você vai se prender à história Harry Potter. Entende o que eu quero dizer? Você não vai, por exemplo, agora quem conhece Harry Potter vai entender isso que eu estou dizendo, senão você com certeza vai entender a referência, vai entender. Ele fala, no livro, ele pode falar sobre a relação do melhor amigo do Harry Potter com os pais, por exemplo. Isso você vai colocar no seu mapa? Não. Você vai se prender na história do Harry Potter, porque o assunto principal do livro é a história do Harry Potter. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer que a história do amigo não é importante? Não, é muito importante para aquele livro. Só que para o mapa mental que a gente quer sempre lembrar de como, do Harry Potter em si, a gente vai ficar nele. Mesmo que os outros temas eles sejam importantes, você vai precisar dizer não. Entende o que eu quero dizer? Então, é isso. Essa primeira aula, eu fiz essa introdução, informações importantes. Sugiro que você assista de novo, para ouvir de novo isso tudo que eu estou falando, tá? Porque é isso. A gente precisa de treino, a gente precisa de repetição. E é importante que você assista de novo. Assistir só uma vez não vai. Nenhuma aula dessa, inclusive as do Rodrigo, de Illustrator, você vai precisar repetir. Então, assista de novo esse vídeo, preste atenção nas coisas que eu falo, anota aí os pontos mais importantes, tá bom? E aí a gente se vê daqui a pouco, na próxima aula.